Boa noite a todos, que estejam em paz, que estejam com saúde. Vamos falar de um tema muito convencional, muito interessante, vamos falar um pouquinho sobre felicidade. Felicidade que todo mundo, todas as pessoas em si já se entendem o significado dela e de uma certa forma vivenciam, certo? Quase no seu esplendor, não é isso? Não. A palavra felicidade já é um pouquinho mais difícil de contemplar. E isso vai se dar através de comportamentos adequados para o nosso desenvolvimento. Quando se fala em felicidade, a gente pode conversar, dialogar durante muito tempo, pois são inúmeros conceitos que tem na sociedade que possamos dialogar através dela. Mas nosso objetivo aqui é falar de Cristo, falar do Evangelho, falar do Espiritismo. Para que eu possa ser feliz, para que eu tenha felicidade, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita nos coloca o quê? Que para mim ser feliz, eu preciso estar próximo, ou tenho que estar a caminho das leis divinas. A terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala das leis morais, lá é o caminho. Lá temos vamos dizer assim, um guia para a nossa felicidade, que é a imersão de quem eu sou, a imersão de dentro para dentro de mim, para que eu possa me conhecer, para que eu possa me perceber. Eu perguntei para algumas pessoas, para amigos e amigos, o significado de felicidade para eles. A informação que eu mais escutei foi que felicidade é dada por pequenos momentos. Eu me perguntei a mim, me questionei a mim mesmo, mas também questionei eles, mas que momentos são esses? Falaram de momentos variados em si, momentos que os agradam. Quando você fala em Evangelho, quando você busca o Cristo em si, a palavra agradar, ou eu me agradar, ou eu como centro de tudo, ele sai um pouco de contexto, ou seja, quando eu sou cristão, eu busco o que? Falar de nós. Mas o significado de felicidade, felicidade vem da palavra do latim, felix, que também tem o significado de fértil, ou seja, tem a ver com aquilo que se dá, aquilo que posso doar, aquilo que está dentro de mim. Qualidade ou estado de ser feliz, estado de consciência, ou seja, isso nasce dentro de mim aí a partir que eu sinta essa felicidade, eu sinta esse processo em si se desbravando, crescendo dentro de mim, eu vou começar o quê? Eu vou começar a externá-lo, eu vou começar a interagir com o outro, eu vou começar a mostrar para o outro ou dividir com ele essa felicidade. Essa felicidade é um estado de consciência, mas mesmo assim eu posso me perguntar o que é o estado de consciência? O estado de consciência, eu vou conseguir chegar ao meu estado de consciência assim que eu diminuir em si os meus entraves. Esses entraves que, na maioria das vezes, sou eu mesmo, ou somos nós mesmos que adquirimos, nós mesmos e que criamos ele. Perdão. No Livro dos Espíritos, ele te faz uma alusão muito clara, ele faz mais que um questionamento muito claro, ele fazendo um paralelo do significado de felicidade, que para muitos é a questão do ter. É, o ter, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho alguma coisa, e quando eu perco, eu diminui ou praticamente termina a minha felicidade. Mas a felicidade, como eu havia dito, é algo interno. Então, quando é a nascente interna, quando há o mergulho para dentro de mim, para dentro do ser, eu vou perceber que a felicidade ela vai se sobressair a qualquer questão relacionada ao material. Por quê? Isso, ela vai transpassar, ela vai dar continuidade, ela vai se estender, certo? Ela não é uma felicidade, não é algo que assim, sabe, contraído, mas sim, quando eu sinto ela, eu vou estender, eu vou passar isso para o outro. Ela é expansiva, tá? Quando eu coloco para mim mesmo que a felicidade se dá através de conquistas materiais, essas conquistas materiais, elas precisam ter significado interno, ou seja, me fazer crescer de uma maneira moral,
que eu possa me sentir, que eu possa perceber o meu desenvolvimento moral através das minhas atitudes, através do exercício da virtude. Se assim não for, se for simplesmente um material ou algo externo, sem significado para o meu desenvolvimento, vai se tornar algo literalmente ilusório, através das projeções que o ser humano ele faz dentro da sociedade, ou as projeções que ele faz na sua frente. Ou seja, o que significa isso? Criar imagens, criar, vamos dizer assim, lugares onde na qual você se vê lá dentro, se vê lá dentro como um fato de status, como um fato de futuro, mas esquecendo de quem eu sou, para que eu possa me deslocar de um lado para o outro, daqui para o desenvolvimento, ou sair daqui para o meu objetivo, eu preciso saber onde eu estou e para onde eu quero me deslocar. Nessa passagem, nesse caminho, teremos várias e várias intempéries, ou seja, dificuldades, problemas em si que irão necessitar ser resolvidos. Mas não, essa é a resolução. Essa resolução deve vir de dentro para fora, ou seja, com valores verdadeiros, com valores que possam ajudar o próximo, ajudar o conjunto, tirando essa responsabilidade, vamos dizer assim, de dizer para mim que é só o eu, ou irresponsabilidade, perdão, de dizer que é só eu, sabe? Então, quando me coloco, volto a dizer, quando me coloco como cristão, o eu, ele diminui, para dando lugar ao nós, tá? Se eu perguntar onde está a sua mente, se fizermos hoje, por exemplo, nesse presente momento, já é 8 horas da noite, se perguntar onde esteve a sua mente durante o dia, é uma segunda-feira, onde está a sua mente, onde esteve a sua mente durante o dia? O que é que você parou para pensar? Você sabe? É muito difícil você fazer uma perspectiva, você se ver durante o dia, especificamente dos seus, pensamentos. Mas São Francisco de Assis, ele nos deu a oportunidade de podermos aprender com a sua experiência ao longo do dia, no final do dia. Ele sempre parava para pensar o que foi que aconteceu durante aquele dia. Ele anotava tudo e no final do dia ele parava para pensar: será se eu fiz alguma coisa que desabonasse alguém? Será se eu preciso reavaliar minhas atitudes? E por que não podemos fazer isso? Se eu perguntar onde é que está a sua mente, no passado, presente ou futuro, na maioria das vezes as pessoas respondem que está mais no passado, está mais no futuro. Esse passado tornando-se nostálgico, ou seja, querendo que aquele passado volte, esquecendo que aquele passado serviu para o quê? Para a aprendizagem, e onde você está nesse momento é uma decorrência daquele passado, das suas escolhas, de como você agiu perante as dificuldades, perante as experiências. Ou quando a mente está lá na frente, está lá no futuro, tornando-se uma pessoa ansiosa, não é tendo dificuldades para olhar para si, se perceber enquanto ser humano, se perceber enquanto um aprendiz que necessita de experiências para poder se desenvolver. Invariavelmente nós nos percebemos muitas vezes como sendo pessoas já feitas, com personalidades já feitas, perfeitamente adequadas à sociedade, perfeitamente adequadas à nossa vida. Mas não quando nós falamos em personalidade, com modos de agir, isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá a possibilidade, no capítulo 16 da verdadeira propriedade, de perceber como somos nós. Quem somos nós? Ou seja, o que realmente eu tenho? O que realmente você tem? Se eu fazer essa pergunta, o que realmente você tem? O que realmente é seu? É uma questão a ser refletida, porque muitas vezes as pessoas dizem: o que é meu é o carro, é a casa, é a minha família, tudo é feito de comodato, tudo é emprestado para você. O que é realmente seu é a sua consciência, é as suas escolhas, seus valores. Então, que possamos daqui por diante perceber mais, refletir mais de quem somos, do que realmente temos.
porque aquilo do material é ilusório, é passageiro. Agora, o que você é realmente, o que você é enquanto ser, não parecer, mas ser, isso você vai levar para sempre, trazendo, criando tempos conscientes, momentos significativos, que o tempo não fará você esquecer. Você não esquecerá desse momento consciente que o Evangelho, Jesus Cristo, o Espiritismo, mediante os livros do Pentateuco, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, que, se bem estudados, iremos ter momentos extremamente significativos, porque faremos uma alusão em quem somos, quem éramos, quem somos e por onde podemos ir. Então, se perceber enquanto sujeito em desenvolvimento, enquanto espírito em desenvolvimento, é extremamente importante, percebendo que somos filhos de Deus, seres em si ainda imperfeitos, mas a caminho da perfeição. Mas para isso, temos que diminuir alguns limitadores, os limitadores de consciência que nós mesmos criamos. Um deles é a vontade. Volto a dizer, numa palestra anterior, eu falei sobre a vontade. A vontade é extremamente importante para se desenvolver, para mudar o pensamento, para mudar o comportamento, tornando-se mais saudável. Quem que não quer uma vida mais saudável? Quando olhamos para dentro de nós, e percebemos que vivemos num planeta de provas e expiações, como a doutrina espírita nos coloca, percebemos que ainda somos imperfeitos. Uma característica específica da nossa imperfeição é o interesse pessoal, ou seja, muitas vezes o que se faz de uma maneira geral, colocamos em prática o interesse pessoal, o que eu quero, o que eu desejo. Mas para o espírita, ele vai se perceber que muitas vezes ele precisa se anular, ter um ato abnegado. Um ato abnegado para que possa o quê? Colocar o outro em evidência, porque eu saberei que o outro estando feliz, o conjunto estando feliz, eu também estarei. Não tem como ser feliz vendo meu irmão chorar, vendo alguém da minha família em pranto, vendo alguém da minha família infeliz. A família é um exemplo muito importante. Tem como estar dentro de uma família, ou seja, interagir com nossos familiares, sabendo que eles estão infelizes? Tem como você ficar feliz vendo o outro infeliz? Não. A situação é sempre complicada quando se tem esse contexto. Então, o trabalho, o desapego é extremamente importante. Muitas vezes, volto a dizer, você se anular para fazer o bem ao outro, mas esse anular tem tudo a ver com caridade. Caridade essa tão importante para a nossa sociedade, para a nossa vida, para o conjunto, para o povo, tanto para os irmãos, para aqueles que você conhece, que fazem parte, são irmãos consanguíneos, mas também aqueles que não são, aqueles que você conhece no seu ciclo, no seu círculo de amizade, mas também aqueles que estão fora. Que possamos estender nossas mãos ao próximo para assim viver em paz. Quando falamos Evangelho, como eu havia dito, não é mais eu, é um conjunto. Então, se eu penso dessa forma, se eu busco agir dessa forma, eu estou agindo com virtude, buscando viver, agir com virtude. Virtude necessária que faz parte do que é próprio do ser humano, o que é próprio da humanidade, que nos diferencia de todos os outros seres que vivem no planeta Terra, a capacidade em se distrair informações para que assim possamos fazer uma reflexão e nos desenvolver. Então, escolha, viva de uma forma diferente. Não é onde a turma vai, onde o grupo vai, que eu tenho que ir atrás. Não. Se existe um pensamento em si na sociedade, eu tenho que segui-lo literalmente sem fazer nenhum questionamento. Não, você precisa fazer questionamento sempre. O raciocínio, a reflexão, escolher é um dos princípios do Evangelho do Cristo. Decida-se o que você quer. Quando falamos que somos cristãos, espíritas, tem um pacote para todos nós.
Quando você se posiciona, quando você se autodenomina algo, existe um pacote. Regras em si de interação, ou regras em si, ou atributos, características em si que você deve caminhar. Um exemplo do espírita: caridade e empatia, solidariedade e respeito e desapego. São virtudes essenciais para o ser humano, para uma vida saudável. O desapego é muito importante nesse momento, onde muitas vezes só vemos o material e esquecemos, ou nossa mente com muitas informações distraídas, esquecemos de seguir o caminho de Cristo. O Evangelho, sabe? O Evangelho do Cristo é o caminho, é as trilhas que Ele nos deixou, a trilha, o caminho para que possamos chegar até Ele. Estudar o Evangelho de Cristo é extremamente importante para nos reconhecer enquanto ser humano. Porque quando busco a virtude, eu me reconheço como ser humano, o que é próprio meu, o caminho do bem, o que é próprio do ser humano. Quando eu me distancio, eu fico infeliz. Me distancio de quem eu sou, ser universal, filho de Deus, que está aqui para aprender. Quando eu me distancio das leis divinas, das leis de Deus, fico infeliz. Agora, quando eu busco estar próximo dela, a felicidade nós encontramos. Mas também tem desafios como antagonismo, contrariedade, dor e sofrimento. Quem é que nesse mundo não sente alguma dor? Quem é que está aqui nesse mundo que nunca sofreu? Mas o importante, acima de tudo, é perceber que essa dor, esse sofrimento, tem respostas, tem argumentações, tem informações, tem aprendizagem, que possamos aprender com ela, aprender com essa dor, com essa vivência. Essa dor simplesmente serve para quê? Para nos levar, para nos trazer para a nossa essência, para o nosso caminho, para nos reconhecer enquanto pessoa, enquanto seres universais, enquanto espíritos, enquanto filhos de Deus. E olha que é libertador você perceber que é filho de Deus e também perceber que você é imperfeito. Suas ações ainda são imperfeitas. Estamos no planeta de provas e expiações. Então, ainda temos muito o que aprender. E lidar com o antagonismo, lidar com a dor e o sofrimento, faz parte da nossa trilha para a evolução. Mas tem pessoas, tem grupos, tem seres em si que muitas vezes não admitem serem testados em suas convicções, trazendo assim aquele pensamento dogmático que só eu sei, só eu tenho certeza, só eu, a minha verdade sai só pela minha boca. Trazendo ignorância em si ao conjunto, trazendo ignorância às interações. Mas quando eu estudo, o exemplo, o Evangelho de Jesus, o livro dos Espíritos, o Espiritismo em si, em seu Pentateuco, eu vou perceber que eu sou um estudante e tenho muito que aprender. Muito que aprender. Normalmente nos afogamos no copo d'água porque o nosso pensamento, as nossas convicções são do tamanho de um copo d'água. Que tal ampliar? Que tal crescer um pouquinho através do Evangelho do Cristo? Que tal ampliar seus conhecimentos? Perceber que o outro também tem dificuldade, que o outro também é imperfeito. Desculpe. Que o outro também é imperfeito. E essa imperfeição, entender o outro, vai fazer eu ter um diálogo mais claro com ele. Vai fazer eu ter uma comunicação mais ampla, tendo minha mente focada no bem. Então, trabalhe, faça o bem, sem olhar a quem. Uma frase antiga: quem se entrega aos vícios, às paixões, não se encontra com Deus. A reflexão através da verdade, a reflexão através da virtude, a reflexão através do desapego é extremamente importante, porque quando eu coloco as minhas paixões nas minhas reflexões, dá problema, cria-se uma dificuldade em si, como eu havia dito, muitas vezes achando que eu sou o detentor da razão, criando um pensamento dogmático, que tudo aqui é verdadeiro, por tudo que eu falo eu sou uma representação da verdade. Não, estamos aqui aprendendo. Então, aprender com o outro, aprender com meu irmão, imperfeito quanto eu, é extremamente importante porque ele tem suas experiências que muitas vezes eu não passei.
E se não passar essa experiência do meu irmão, é extremamente importante se eu querer aprender. Aprender com o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Faça ao outro o que queres que ele faça por ti. O bem, a virtude, o exercício da virtude que nos leva ao sagrado. Essas virtudes em si são extremamente importantes. Caridade, valorizar, respeitar e tantas outras. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu me basear, se eu tiver valores firmes, valores cristãos, valores que possam olhar o outro como meu irmão, não nos diferenciando, não segregando, mas sim saber que somos uma família universal, uma família como todos os filhos de Deus. Temos as nossas dificuldades e devem ser respeitadas. Se eu tiver valores que possam engrandecer, ou seja, elevar o meu comportamento de uma maneira abnegada, uma maneira na qual o desapego eu coloco em evidência, eu vou fazer o bem sem olhar a quem. Eu vou fazer o bem sem ostentação. Eu vou ser caridoso para com todos que estejam à minha volta na medida do possível, de acordo com as minhas limitações. Então, faça o melhor que você pode. Fazer o melhor que você pode é extremamente importante. Faça. Mas Alex, muitas vezes eu não consigo. É difícil. Faça aquilo que você pode. Eu não tenho comida, dê um abraço. Seja caridoso, dê um sorriso. Quantas pessoas nesse presente momento da sociedade estão precisando de uma palavra amiga? Quando nos afastamos de quem somos, geramos o sofrimento. Geramos a dor, geramos o sofrimento. Não afaste da sua simplicidade. Somos seres simples. Jesus, em todo o seu evangelho, nos ensinou a ser simples. Fazer uma pergunta, por exemplo, o que você entende por felicidade é algo muito simples, mas hoje, com nossa vida atarefada, cheia de distrações, temos dificuldade de responder. Porque normalmente estamos mais envoltos com as dificuldades, com algo muito difícil, esquecendo da simplicidade. Allan Kardec ou Hippolyte Léon Denis Rivail foi estudar em Yverdon, na Suíça, foi estudar com Pestalozzi, no ensino intuitivo, que vai do simples ao complexo. E esse estudo, essa educação, essa perspectiva intuitiva está na doutrina espírita, que sempre nos ensina no quê? Comece simples, faça o simples, que de acordo com o trabalho você vai percebendo as outras dificuldades que possam ter. Então viva. Reconhecer que somos imperfeitos é extremamente importante. Saber que não somos imperfeitos, saber que não somos perfeitos. Estamos num planeta de provas e expiações. Como está no livro dos Espíritos, gravitar para a unidade divina, eis o fim de toda a humanidade. Para atingi-lo, temos três coisas necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas necessárias que devemos nos ater a ela. Justiça, mas o que é justiça? Um princípio bem básico que está no livro dos Espíritos. Não faça ao outro o que ele não é. Não faça ao outro o que ele não quer que ele faça contigo. É um princípio da justiça em si. O amor. Como é que eu exercito o amor? Faça caridade. Seja caridoso. Seja benevolente. Perdoe. E ciência. A ciência da observação. Perceba que as dificuldades existem, mas podemos ter espíritos fortes, ânimos fortes para encarar as dificuldades da vida. Então, esse é o caminho para a felicidade. O que você vai escolher? Não dá para servir a Deus e a Mamon. Deus é Mamon. Tradução de Mamon. O dinheiro. As posses. Então, escolha. Fique com Deus. Fique em paz.